Oi, gente, a paz do Senhor. Nós estamos aqui com o nosso segundo episódio do Pérolas Podcast, né? Muito feliz mais uma vez para a gente poder estarmos aqui nesse dia especial, compartilhar mais um testemunho de fé, milagre, né, Laiane? Paz do Sim, Senhor, Laiane. a paz, Senhor. Como é que você tá? Tudo Tudo bem, bem? graças a Ansiosa Deus. por esse momento? Ansiosa. Vou falar para vocês, viu? E feliz Ansiedade. por quem está aqui, né? Nossa, benção. A ansiedade aqui tá mil por hora, mas assim, porque a gente sabe que vem algo bom e a gente quer entregar o nosso melhor, É né? verdade. Então, como sempre, nós vamos estar fazendo uma oração aqui antes de começarmos. Sim. E logo em seguida, a Laiane vai estar apresentando a nossa convidada muito mais que especial. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Sim, Pai. Deus. Senhor, nesse momento, nós queremos aqui mais uma vez agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de testemunhar os teus feitos, as tuas maravilhas. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha alcançar pessoas que precisam ouvir uma palavra do céu para o seu coração. Pai, que pessoas venham, meu Deus, testemunhar também, compartilhar esse momento. Espírito Santo, pedimos ao Senhor que visita cada inscrito, cada pessoa que estará, Senhor, assistindo, ó Pai, esse podcast, que seja alcançado pela tua mão, pela tua provisão, que a palavra que ele precisa venha, Pai, surgir aqui hoje através desse momento de fé e esperança a qual nós, ó Pai, estamos compartilhando para a glória e honra do teu nome. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém. Daiane, fica à vontade. Hoje nós estamos aqui, né, com uma convidada muito especial, como a pastora Rose disse, né? A nossa irmã, Sueli, né? Diaconisa, psicóloga, né? Nós somos felizes. Gente, eu conheço ela desde pequenininha, né? Cresci ali, nós somos vizinhas. E é um prazer te receber aqui, viu, meu Sueli? Nós queremos te agradecer por aceitar o nosso convite. E nós estamos muito felizes mesmo de recebê-la e tê-la aqui conosco, né? Quando nós começamos o projeto, a Laiane, ela falou, Sim. pastora, a gente precisa levar a irmã Sueli. Foi, Ela eu falou, falei. nós precisamos. Eu falei, pronto, tá na sua responsabilidade, conversa Sim. com ela e vamos. E quando a Laiane, a gente ficou meio assim, será que vai aceitar? A gente sempre fica, né, É, Laiane? porque tem gente que tem mais Tem resistência, mais né? resistência, a gente fica É, preocupada se vamos receber ou... Na é verdade, a gente fica verdade. mais preocupado com não, né? Mas quando as pessoas estão recebendo nosso convite, assim, de prontidão, tem gerado o mesmo propósito no coração. É E isso tem verdade. alegrado muito o nosso coração, né? É E isso. quando ela ia para o pastor, ela vai, eu falei, glória a Deus. Que bênção. É isso aí. Vamos deixar a irmã Sueli agora se apresentar, né? Pai Senhor. Paz do Senhor, né, Paz do Senhor. meninas, paz do Senhor, pastora Rose, paz do Senhor, Laiane. A Laiane é uma pessoa querida, né? Tem a minha admiração, né, pela pessoa que ela é, pelo ministério que ela tem. E agora sabendo que ela está engajada, né, nesse trabalho que vai alcançar pessoas, juntamente com você, pastora Rose, isso muito me alegra e eu creio que Deus muito mais. Amém. Glória a Deus. E eu estou muito feliz, né, em estar aqui nesta manhã cooperando com o Reino de Deus, atendendo o convite de vocês. Quando a Laiane falou comigo, naturalmente, a gente sente assim, né? Uma certa insegurança. Até vinha dizendo para ela e o esposo dela, que isso faz parte da nossa humanidade, né? Verdade. Como seres humanos, sentir essa insegurança. E nós temos uma ferramenta a mais, né? Que é confiar em Deus e descansar que Ele tem o controle de tudo e vai nos possibilitar, né? Estar plenamente para corresponder àquilo que é necessário. Então, nesta manhã, para mim, é uma alegria estar aqui contribuindo. A irmã Sueli, ela é uma mulher de personalidade forte, aberta a desafios. Né? Eu creio que, por isso, Deus me deu essa personalidade, porque Ele verdadeiramente tem, né, e terá na minha vida grandes desafios. Um deles foi, né, passar pelo processo do câncer, né, do CA, e outro desafio grande assim dos últimos anos que eu atravessei foi engajar numa faculdade aos 53 anos e terminar essa faculdade aos 58 anos, né? Meu Deus, hoje E nós vamos ter aprendizado aqui. Por aí vocês percebem, né? Fica ligadinho aí, não sai não. Né? Personalidade forte é aberta a desafios. Eu vou até pedir uma pausazinha aqui e pedir para os nossos seguidores que estiverem nos assistindo, né?
compartilham, porque vai ser muito importante você compartilhar esse momento. Sim. Eu falo, olha, acho que alguém vai precisar ouvir essa palavra, já lança lá. Porque às vezes tem pessoas que vê todo, né, e acabam não compartilhando. Sim. E guarda só para si. Vamos compartilhar, vamos interagir com os irmãos. É bom para você, para quem vai receber essa palavra, né? Porque o testemunho é para edificar outras vidas, ou até mesmo alcançar pessoas que não sabem o que está fazendo, não sabem o que vai fazer, sabe? Precisa de ouvir. E hoje eu creio que o Senhor preparou esse momento, essa palavra, através da vida da nossa irmã Sueli, para alcançar outras vidas, né? É verdade. Já aproveita também, nos acompanha nas redes sociais, né? Sim. No Instagram, porque lá nós estamos postando vários cortes, Sim. né? Dos programas gravados. E Pérola é isso, uma Cast. Pérola Cast. É Pérola Cast mesmo. A Sara fica brigando comigo, eu não sei o nome. Ai, gente, é muita informação, não dá. Verdade. Mas é Pérola Cast. Procura a gente lá, segue, nos acompanha, Sim. que vai ser uma bênção para a sua vida. Amém. Amém. E ela já começou respondendo quem é ela, né? Sim, verdade. Quem é a Sueli, irmã Sueli? Então, né, como eu disse, eu sou essa mulher de personalidade forte, né, aberta a desafios, cristã, Amém. né? Eu acho que o mais importante na nossa vida é quem nós somos em Deus, né? Então, uma mulher dependente do Senhor, hoje, né, sou psicóloga, formada há 3 anos, uma mulher de 61 anos, né? Então, solteira, né? Deus, assim, tem permitido eu estar solteira até hoje. É algo assim que me facilita para o propósito de Deus até então. Né? Estou terminando a minha 2ª pós-graduação. Eu tenho uma pós em psicologia hospitalar, estou terminando uma pós em avaliação neuropsicológica. E tudo isso, né, que Deus me tornou para cooperar com o reino dele. Glória a Né? Deus. Deixando claro que tem 3 anos que eu terminei a minha graduação e eu já terminei a graduação com diagnóstico de CA. Esse CA, ele aconteceu na glândula salivar submandibular. Meu Deus. Então, essa é a irmã Sueli hoje, né? Certo. A Laiane, ela passou uma tranquilidade, que eu tava tão nervosa Né? também, que eu já tô calma, tô serena, tô A zen gente tem que aqui. trazer um psicólogo todos os podcasts. Todos os podcasts, todos nós precisamos, porque, Ai, ai. igual eu falei, não é por causa da responsabilidade, Sim, né? Então, verdade. ela deu uma orientaçãozinha, foi muito bom ali pra nós, né? Verdade. Querendo ou não, a gente acaba passando esse nervosismo e ela passa uma serenidade tão grande que eu tô zen, já tô tranquila. E eu quero fazer uma pergunta, a primeira pergunta para a senhora. Como a senhora acabou de nos relatar que terminou pouco tempo, né, a psicologia. E aí é o seguinte, a minha pergunta é a seguinte: como que nasceu a chama para psicologia? Por quê? A gente que é cristão, a gente é envolvido em tantas áreas dentro da igreja, porque a gente quer ser 1001 pessoa. Você vai auxiliar uma pessoa, você fala, eu acho que eu poderia fazer psicologia. Você vai auxiliar outra pessoa, eu acho que eu vou fazer assistência social. Eu acho que eu vou fazer eu já pensei em fazer até professora. Pedagogia. Porque você vê tantas necessidades dentro da igreja e uma carência. Então, você que ama a obra de Deus, a gente que ama a obra de Deus, você quer ser 1001. Então, como que surgiu a área da psicologia na vida da senhora? Então, eu terminei o ensino médio há 30 anos atrás, né? Havia terminado quando eu iniciei a psicologia. Na verdade, nós que somos cristãs, estamos envolvidas na obra, nós somos conselheiras, né? Sim. Então, eu sempre atuei como conselheira e dentro de mim eu não pensava em ser psicóloga. Na verdade, como eu disse para vocês, eu sou uma mulher que gosta de desafios, estou aberta, né? Sou aberta a desafios. E com 52 anos, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração fazer um Enem. Olha. Eu não sabia para qual seria o curso. Né? Eu falei, vou fazer. E fiz o Enem. Quando foi no ano de 2024. Foi no ano 2024, o Espírito Santo ele foi claro comigo. Ele falou comigo qual era o curso que era para eu fazer e falou qual a faculdade. Olha. E assim, eu não tinha um conhecimento de psicologia, não. O que eu entendia de psicologia era a leitura do Augusto Cury, que não tem muito a ver com psicologia. Ele é um psiquiatra e que tem boas instruções,
Mas, assim, e eu obedeci, simplesmente obedeci. Ele falou comigo e eu obedeci. Fui para a faculdade, que lá havia revelar, né, me inscrevi no curso de psicologia. E então, comecei essa experiência, né? De depender do Espírito Santo. Amém. Glória a E Deus. foi onde eu cheguei, né? Então, foi algo, assim, de fato, que o Espírito Santo de Deus me trouxe. Não foi desejo do meu coração, não foi um olhar para a necessidade da igreja. Não foi, Sim. Uhum. né? Foi algo que eu entendi que ia ser para o reino de Deus, que ele iria usar para me abençoar profissionalmente, né, no sentido financeiro, mas que ele fez plano nisso, para alcançar vidas. Glória a Né? Deus. Então foi assim que começou. Muito bom. Bênção. Como o Senhor, ele vai caminhando os passos, Sim, né? verdade. Dos seus servos, né? Às vezes o coração até anseia por outras disciplinas, outras modalidades, mas ele fala, não, quero você aqui Não, nesse quando eu momento. terminei o ensino médio, minha primeira opção foi ser advogado ou jornalista. E eu cheguei a prestar vestibular, né? E não passei. Então, aos 28 anos eu conheci Jesus e desde então, assim, eu faço aquilo que ele tem para mim, né? Eu até já quis engajar no início ali, uns 30 anos, né? Mas eles não permitiram. Então, eu vivi aquilo que ele tinha para mim. Quando eu não esperava mais, foi que ele falou, agora vai. Interessante aqui, olha, eu vou trazer algo. A pastora Selma, irmã da Laiane, um dia teve um sonho comigo e ela falou assim, Sueli, eu te vejo numa sala de aula sentada. Foi mesmo. E aí eu ouvi aquilo, acatei, mas pensei assim, só Deus, né? Eu acho que questão assim de 3 anos depois, Olha aí. eu engajei na faculdade. É. Para vocês verem que foi algo de Deus mesmo. Eu acho tão interessante a questão. A gente vive para Deus, né? A gente vive o propósito de Deus. Tem muitas pessoas hoje que são frustradas porque elas não querem aceitar o plano de Deus. Exato. E nós que somos, né, cristãos, a gente está na igreja ali, a gente está ali para servir a Deus, né? E servir aquilo que Ele tem para nós, aceitar o propósito dele. Então, você que está aí como Jonas, pare de fugir, Exato. porque Deus, Ele tem algo na sua vida e você só vai ser feliz se você aceitar o propósito dele, né? E é isso. Muito, muito interessante também, pegando um gancho aqui da Laiane, as pessoas frustram porque não é o que ela quer, mas não entende que Deus, ele quer o melhor pra gente. Exato. Às vezes aquele caminho que eu quero, talvez vou frustrar lá na frente, e o Senhor tá falando, não, é esse caminho aqui que Exatamente. eu quero te usar. Que nós temos que entender, e isso é muito difícil até no nosso meio, para muitas pessoas, que nós fomos chamados para viver o propósito de Deus, não o nosso propósito. É né? verdade. Então, muitas pessoas têm essa resistência de aceitar esse propósito do Senhor, às vezes até engaja, mas para no meio do caminho. Por quê? Porque muitas pessoas querem, não sei se vocês vão concordar comigo, eles querem, então eu vou viver o propósito de Deus e eu quero que o Senhor me recompense. É, Por barganha, e não é assim o Não reino é. de Deus. A nossa, se vier a recompensa, amém, glória a Deus. Se não vier, no céu é certeza. é verdade. No céu ele é certeiro, tem certeza, não tem volta. Mas precisamos permanecer, não é, Marceli? Permanecer. Então hoje, praticamente a Marceli ouviu a voz de Deus. E hoje nós estamos aqui testemunhando. É verdade. E eu creio que já teve um início, um começo, e vai continuar, não é? Hoje estamos aqui, hoje sentados, testemunhando dos feitos do Senhor, né, na vida da irmã Sueli. Eu vou deixar aqui para a Glória a Deus. Laiane agora. Fazer a próxima pergunta. Irmã Sueli, nós queremos, né, ouvir, saber um pouco mais de como foi a descoberta, né, do câncer, porque nós sabemos que a senhora passou por um período doloroso, né, porque não é fácil para ninguém. Não. E se você tá aí, né, descobriu, né, recentemente esse diagnóstico, saiba que Deus, ele tem um poder para todas as coisas, né, e nada foge do controle do Senhor. E a irmã Sueli, ela passou por um câncer, né, como ela disse. E nós queremos saber um pouco mais, né, como foi essa descoberta, né, como a senhora lidou, como foi esse processo. Então, como eu disse, eu vim para a presença do Senhor aberta, né, a viver o propósito de Deus. E eu comecei aqui testemunhando de algo que, aos nossos olhos, é maravilhoso, né?
engajar numa faculdade aos 53 anos, fazer essa faculdade dentro do tempo determinado, que são 5 anos, que é um desafio muito grande, a maioria não consegue, né? O Espírito Santo me instruiu de maneira que eu entrei, concluí esse curso. Só que, né, quando nós estamos dispostos a viver o propósito de Deus, nós temos que estar abertos a viver tudo, né? Incluindo propostas de Deus, né, que Ele permite na nossa vida, que vai glorificar o nome dele. É verdade. Então, na minha vida, teve a psicologia que foi algo que glorifica o nome dele. Mas teve o propósito também, né, do diagnóstico do câncer, do CA. E Deus, ele nos prepara. Quando nós estamos abertos para viver o propósito dele, ele nos prepara para tudo. É verdade. Porque tudo na nossa vida tem o começo, o meio e o fim. Né? E algo que a gente sonha muito, né, que a gente espera em Deus que realize, tem a parte que Deus faz e tem a parte que nós temos que aceitar e passar. É Né? verdade. Isso serve para tudo, serve para uma faculdade, para um casamento, para um vale, né, para um deserto, para um Jordão que você tem que atravessar. Deus tinha um projeto, teve um projeto para Israel, que foi tirar Israel do cativeiro, mas teve toda uma trajetória que Israel teve que passar, e dentre eles o Mar Vermelho, né? Depois com Josué, o Jordão. E há 25 anos atrás, eu estava em uma vigília, e nessa época, assim, tinha vigília na casa do pai da Laiane. É verdade. Tinha Saudade vigília, desse tempo. né, em uma outra casa de uma outra irmã, e nós estávamos em vigília. E Deus usou um pastor. E naquela noite, Deus falou para mim assim, que ele tinha um Jordão. Meu Deus. Quando Deus fala assim. Para eu atravessar. Ai, Laiane, ai, É? Laiane. E Deus, ele sempre foi muito claro comigo, para além daquilo que o homem está sendo usado. Sim, E ele só falou que tinha um Jordão. E na hora, eu tive o discernimento que seria um processo difícil. Só que Deus, ele nos ampara. Ele falou que passaria o Jordão comigo e falou das promessas para além do Jordão. Eita, meu glória. Deus. Né? Então, Deus, ele não nos leva a um projeto para morrer no deserto. Muita glória. Não nos leva. Deus é fiel. Isso não quer dizer que um cristão não adoeça e não morra. Se for plano e propósito do Senhor, ele vai, né, ter um encontro com Deus através da morte. Mas no meu caso, Deus deixou claro que eu passaria o Jordão e que ele passaria comigo. Isso há 25 anos atrás. Né? E, como eu disse, Deus falou comigo do projeto da faculdade, eu me engajei na faculdade. E uma das coisas que eu pedi a Deus para aceitar esse desafio da faculdade foi que ele me desse saúde, condições financeiras e psicológicas para atravessar esses 5 anos da vida acadêmica. Né? E Deus me honrou. Ele me deu saúde, ele me deu condições financeiras, ele financiou, né, essa faculdade e ele me deu também equilíbrio emocional para isso, para esse desafio. Só que os 2 últimos períodos da faculdade, eu já tinha um nódulo aqui. Esse nódulo já estava sendo investigado e não tinha nenhuma conclusão que levasse a entender que seria um CA. Deus, ele tem um tempo para todas as coisas. Né? É ele que desvenda os mistérios quando ele tem algo para nós passarmos. Ainda que a ciência exista para isso, se ele quiser, ele confunde a ciência. Né? Então, ele não ia revelar esse diagnóstico estando eu no 8º período da faculdade. Porque eu teria que concluir dentro dos 5 anos. E eu estava ali, né, entrando no período de estágio, eu tinha que escolher a abordagem. E ele me levou, não por opção minha, mas porque ele tinha plano e propósito, a fazer psicologia hospitalar. E eu aceitei o desafio. Não era isso que eu queria ir para a clínica. E aí, ele falou comigo que o plano dele seria com psicologia hospitalar.
E eu não tinha nenhum preparo para isso. Eu não havia feito nem a disciplina de psicologia hospitalar. Tanto é que eu já engajei na faculdade para, juntamente fazendo a disciplina de psicologia hospitalar. E ele me levou para o Hospital das Clínicas. E a minha primeira experiência lá foi no pronto-socorro, quando ele fecha a porta no pronto-socorro, e a porta que se abre para mim foi na unidade de oncologia, câncer de mama, do Hospital das Clínicas. Olha, E hoje eu vejo que Deus, ele queria me usar para pessoas ali, né? Mas ele também queria usar aquele ambiente para me preparar Sim. para o diagnóstico, né? A senhora falando aí a gente entende. Eu levantei, eu até cheguei e comentei aqui, né, que todo vez de gravação a gente bate a ansiedade, igual eu comentei antes. Aí levantei cedo antes da chuva. Antes da chuva, tô até agora, assim, mas eu falei, o nosso refúgio é o Senhor. Eu fui orar, falei, Senhor, fui dar uma palavra e saiu Isaías 44, a senhora falando aqui agora, eu falei, meu Deus, como que o Senhor confirma? Glória Eu a vou até ler aqui, onde o Senhor fala, né, agora, pois ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi. Então, o Senhor, em todo momento, a sua palavra, para nós, ele sempre nos chama, mas com a confirmação. Eu estou com você, eu verdade. estarei com você. Aqui ele está dizendo, eu vou te ajudar. Então, ele é o nosso socorro, né? E aí, quando eu abri a Bíblia, Laiane, eu falei assim, meu Deus, então acalma-te, fica tranquila. O Senhor é quem nos ajuda, o Senhor é quem nos chama para viver a promessa e ele garante, né, o cumprimento dela. Então, a gente tem simplesmente aqui descansar no Senhor, confiar que ele está no controle de todas as coisas, né? Sim. Enquanto a senhora falava ali, eu falei assim, não, eu vou achar, é importante eu mencionar isso daqui, É verdade. porque às vezes a gente tá buscando numa revelação, que Deus use alguém, mas a palavra dele tá aqui. Uhum. A maior revelação é a palavra dele, né? É verdade. Aí eu descansei no Senhor, fiquei mais tranquila. E a senhora falando, quando Deus falou com a senhora, né, que ele ia estar no processo, eu falei, meu Deus, que maravilhoso, que tremendo, né? Ele tá ajudando, tá encaminhando tudo, abrindo porta, fechando uma, abrindo outras, né? Pra senhora viver Sim. e testemunhar a grandeza dele. Então, para nós vivermos o propósito de Deus, nós precisamos estar abertos e flexíveis a isso, né? Porque tem a nossa insegurança, tem os nossos medos, né? Sim. Tem a nossa rigidez, mas a gente precisa trabalhar isso e confiar nele, de fato, né? Então, ali, Deus me preparou, né, para entrar nesse processo. E assim que eu concluí, né, a faculdade, a porta abriu no Araújo Soja, sem diagnóstico. Porque para entrar lá, você já tem que ter o diagnóstico. Dificilmente você entra lá sem o diagnóstico. Eu entrei. E lá, né, eu passei por uma biópsia que não fechou. Deus falou para mim que ele iria confundir o homem. E eu passei por uma biópsia, o diagnóstico não fechou. Eu passei pela cirurgia, porque o nódulo estava bastante exposto. Então, tinha que fazer cirurgia de qualquer forma. E na cirurgia, através, né, da biópsia do material, foi que o diagnóstico meio que fechou. Porque ele nunca foi conclusivo, o diagnóstico. Então, ali, né, ficou determinado que seria um CA da glândula salivar submandibular. E eu fui informada que na cirurgia eles retiraram 9 linfonodos, e um dos linfonódulos estava contaminado. Então, o diagnóstico é considerado metástases, para agravar um pouco mais. Meu Deus. Né? E eu fiz a cirurgia no ano de 2024, no ano de 2025, 23. No ano de 2024, que eu fui fazer a quimio e a rádio. Então, meu protocolo foram 30 radioterapias, né? E 3 quimioterapias. Foi um processo muito difícil, né? Um processo muito doloroso. E eu fui amparada pela graça. Glória a Deus. Isso que eu ia perguntar, fazer essa pergunta para a senhora, e porque foi interessante no início a senhora disse, né, que é solteira, né? Sim. Como que foi o amparo?
como familiares, como que a senhora teve essa base, porque Cuidado, né? o cuidado, família, igreja, Sim. porque é muito necessário. Até estava comentando com a Laiane, quando a gente congregava ali com o pastor Dom Jorge, e aí tinha um irmão numa família lá, que ele também, né, passou por esse processo e ele veio a falecer. E aí, quando o pastor não podia levá-lo, ele ligava para nós, o pastor Fábio está auxiliando, e aí, quando ele ia levar lá pro Araújo Jorge, e muitas das vezes meu esposo falava que era tanta dor, e ele batia no carro, vamos, 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 pra ver se chegava logo, porque a sensação era que a esperança dele é que chegando logo ele ia ser medicado, né? E ali iria cessar aquela dor. Então, assim, meu esposo chegava em casa arrasado. Então, assim, é importante a família nesse momento, a igreja, né? Se a pessoa faz parte de uma igreja, ali a membranzinha tá ajudando. Eu não sei se vocês têm essa mesma visão, mas para mim é fundamental, porque a igreja é isso, é a família. É verdade. A igreja é a nossa família. Eu falei, Laiane, eu vejo mais a Laiane, a gente vê mais os irmãos da igreja do que os nossos próprios familiares. É então, verdade. a igreja é a nossa segunda família. É. Somos irmãos em Cristo, né? Então, assim, como que foi para a senhora o apoio? Então, Deus, ele é um Deus que tem a visão do todo, né? E interessante que a minha abordagem é a Gestalt terapia, e essa é a nossa filosofia, né? Que o todo é maior que as faixas. Então, Deus é um Deus macro, né? Ele vê todo. Ele não iria me colocar num processo sem providenciar tudo que seria necessário nesse processo. Ele se incumbiu de abrir as portas, me colocar lá. No período da cirurgia, uma semana depois da cirurgia, eu já estava atuando, trabalhando. Meu Deus. E assim, eu só esperei amenizar, porque tudo isso aqui ficou roxo, inchado, mas eu comecei a atuar ainda, né, com o roxo da cirurgia, né, com os pontos. E eu entendi que aquilo que os meus clientes iriam ver em mim, iria agir na vida deles, para tirá-los. E teve pessoas de chegar depressiva no consultório, porque meu consultório é online, mas eles falavam assim, Sueli, te ver dessa forma, para mim, me tirou desse lugar que eu estou. Então, assim, eu vi milagre na vida dos meus pacientes, dos meus clientes, através da minha vivência, já na cirurgia. Né? Então, a cirurgia não foi algo assim que me impossibilitou. Mas eu lembro que eu fui buscar em Deus quem iria me acompanhar na cirurgia. E eu orando ao Senhor, me veio uma irmã da minha igreja, que é muito querida, né? Ela chama a irmã Natalina, ela é assistente social e trabalha na igreja. E eu pensei nela, só que eu pensei assim, ela trabalha na igreja, ela vai ter que ser liberada, né? Se acontecer, eu for fazer a cirurgia em dias que ela está trabalhando, ela vai ter que ser liberada. Eu me lembro que eu fui para o círculo de oração. E quando eu cheguei lá, eu estava diante dela, o Hospital Araújo Jorge me liga. E falou, Sueli, a sua vaga para a sua cirurgia saiu para dia 30 de agosto. Você tem possibilidade de fazer a sua cirurgia agora? No caso de não, aí você vai para a fila de espera novamente. Eu falei para a pessoa que me ligou, me dá um instantinho. Virei para ela e falei assim, Natalina, minha cirurgia saiu, Araújo Jorge. O que você acha? Eu aceito ou não? Ela falou assim, aceita. Quando ela falou assim, eu falei assim, você me acompanha na cirurgia? Ela falou assim, claro, é só falar com o pastor Benjamin, se ele me liberar, eu disse, sim. Aí, na hora, eu dei a devolutiva para quem me ligou e disse, pode marcar que eu estarei dia 30 de agosto. Que bem. Então, percebe que Deus, ele preparou esse ambiente, né, para que eu estivesse diante dela, porque foi ele que colocou no meu coração. Alguém disse aqui, não sei se foi lá você, que nós colocamos muito mais expectativas nos nossos irmãos do que na nossa família. Não que a minha família não me ajudou, foi assim fundamental, sabe? O apoio, né? Mas começou assim a depender dos irmãos. E eu acho que isso é ser igreja, né? Sim. Talvez eu vejo assim que quando Deus resolve que ele vai nos levar ao processo, Deus vê o todo. Ele não vai trabalhar só em mim, ele vai trabalhar em mim e ao redor, na vida de todos, né, que estiverem ali juntamente comigo. Então, eu já tive esse suporte. Né? E algo que a psicologia me trouxe
Foi, porque como psicólogo hospitalar, uma das áreas que nós trabalhamos na vida dos nossos clientes é a aceitação do suporte. É, Isso. Porque tem às vezes muita até gente com tem, dificuldade mas disso. a rigidez nos Aham, leva a não querer depender do outro, é verdade. né? Ou ficar muito dependente de um só também, que é Uhum. um fardo, né? É um desgaste, Eu assim, conheço até, né? pessoas que até para ganhar as coisas ela tem dificuldade. Verdade. Agora, imagina receber ajuda, né? Conheço uma pessoa que, meu Deus, tipo, ela não aceita, tipo, até presente, assim, tem aquela resistência para receber. Então, isso que a senhora falou é realmente muito importante. Então, na cirurgia, essa assim, foi a maior evidência da providência de Deus na minha vida, né? Na cirurgia. Quando partiu para quimioterapia e radioterapia, eu esperava que Deus me desse condições fisiológicas de passar pela rádio, mesmo tendo experiência, sabendo que o processo da rádio e da quimio deixa o ser humano muito debilitado. Mas, assim, nós procuramos exercer a nossa fé, né? A nosso favor. Sim. Né? E aí, eu esperava, então, que eu conseguisse. E um dia Deus falou assim comigo, né? Que ele ia ser a providência dele na minha vida. E eu confesso que eu chorei muito. Oh, meu Deus. Por quê? Porque eu não queria depender. Eu sei que Deus, ele é a providência usando o outro, né? Então, quando ele falou que ele ia ser a providência na minha vida, eu chorei muito, sabe? Mas ali naquele processo do choro, eu fui me rendendo. E Deus, ele permitiu eu trabalhar. Eu comecei o processo de radioquimioterapia. Eu trabalhei, porque o processo de radioquimio durou em torno de 2 meses e meio, por aí. Quase 3 meses. Nesse processo todinho, eu fiquei sem trabalhar, acho que uns 35, 40 dias só. No mais, eu trabalhei, né? Eu trabalhei. E aí, quando eu não consegui mais trabalhar, Deus entrou com a providência, né? Financeira, Sim. falando. E assim, ele me supriu em tudo. Glória a Deus. Ele me supriu em tudo. Eu Um creio, dia ele falou acredito. comigo que eu viveria um mistério, da metade de uma tarde e a metade de uma noite. Gente, Olha. esses enigmas de Deus é tão... Aham. É Eu poderoso. fui muito debilitada, eu fiquei muito magra, eu fiquei com 39 quilos. É isso que eu ia pedir para a senhora falar, né? Sobre os, né? Como que foi esse processo aí, né? O que que a senhora passou, quantos quilos perdeu? Porque isso é bom, né? O CA, nessa região, cabeça e pescoço, ele atinge muito, né, a questão de não conseguir alimentar. Não é nem por não conseguir engolir, é porque acaba afetando o nosso cérebro, as regiões ligadas ao paladar, né? Uhum. Então, assim, eu fiquei quase 5 meses sem alimentar. Meu Deus. Sabe? Eu vivi e sobrevivi por um mistério, porque eu não usei sonda, né? Não usei. Então, eu fiquei muito magra, eu tive sarcopenia. Sarcopenia é a deficiência dos músculos. Então, eu caía de cima para baixo, porque as minhas pernas não sustentavam o meu corpo. Né? Sim. E aí, como eu disse, eu estava lá e Deus falou comigo que eu viveria esse mistério e que eu iria saber, porque ele ia mover pessoas de várias partes. Aí eu confesso que na hora, assim, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo, né? Sim. O que vai acontecer? Mas, assim, eu ficava descansada porque eu sabia que Deus não ia me desamparar. E foi um dia, nesses 5 meses desse processo pós, aqui em rádio, eu comecei a passar mal. Mal, e eu não sentia dor, não, era mal-estar, muita fraqueza, mal-estar, fadiga, nunca senti dor. Olha, Eu passava Olha, mal gente, durante passa o dia muito. e à noite eu dormia tranquilamente. Meu Tem gente que Deus. sente É o muita cuidado dor, de cuidado Deus. de Deus, Igual né? eu tava contando pra pastora Rose ontem sobre uma irmã da nossa igreja, né? Que ela também passou por um câncer, a senhora conhece, a irmã Cleide. Sim, E em todo o processo ela nunca faltou um culto. Porque ela estava na frente do trabalho. E isso é o cuidado de Deus. Gente, Deus, ele é maravilhoso. Né? Ele passa mesmo, aí dormia a noite toda, né? Isso é só Deus que faz. Senhor. Então, para cumprir isso que Deus falou comigo, eu comecei a passar mal, mal-estar, era 2h40 da tarde, quando foi 10h30, 10h40, eu liguei para minha irmã. Então, essa minha irmã, ela e o marido dela foi uma providência. Deus falou comigo antes do processo, que era o carro deles estaria à minha disposição.
Antes do processo, Deus falou comigo, sabe? E quando Deus falou, eu sabia que seria no processo. Porque Deus só falou que a pessoa falou, nossa, eu estou vendo o carro do seu cunhado à sua disposição. Não estou entendendo Olha. isso. E a hora que ela falou assim, o Espírito Santo falou comigo. É o processo, né? Deus é maravilhoso. E aí, comecei, quando foi 10h40, eu liguei para eles, me pegaram, falei, olha, não me leva para o Etrim. Eu não aguento ficar naquele painel esperando. Me leva para um hospital particular. Uhum. Nesse dia, era 4 horas da manhã, eu recebi um Pix na minha conta. Olha, De R$ 400. Para falar que Deus ia mover a vários lugares, eu ia entender. Eu comecei a receber esse Pix 4 horas da manhã. E aí, durante o dia todo, eu recebi Pix. Pix dos Estados Unidos, Pix de Portugal. E sem a senhora pedir? Não, nunca pedi, nunca falei para ninguém. Meu Deus. Nunca, sabe? E começou a cair Pix na minha conta e eu passando mal e vendo aquilo. Minha irmã me pega e me leva para o Hospital Trindade. Lá eu pago uma consulta e a diária de internação, porque eu estava tão ruim que eu pensei assim, não, eu vou ter que internar, né? sim. Não adianta eu só consultar e tomar um remédio, não. E paguei a consulta e paguei a internação. Quando eu fui acertar, era o valor da oferta Exato. que eu recebi, R$ 1.250. Só quem já viveu isso sabe o tanto que é poderoso. Olha, 20 minutos depois que eu tomei o soro na veia, eu estava ótima para ir embora. Olha, Mas tinha que cumprir o propósito de Deus. sim, Metade da tarde, metade da noite, olha, parte da noite. 11h40, eu poderia ir embora para casa. Mas como eu tinha pago a diária, eu falei, vou ficar até amanhã. Né? Vou Então, desfrutar. assim, eu vi a providência de Deus de maneira extraordinária. Não tem como negar isso. Não tem. Né? E assim, pessoas, todo o processo de ir para a quimioterapia, de ir para a radioterapia, de fazer os exames, Deus, ele falava comigo. Eu orava a Deus, falava, Senhor, quem que o Senhor tem para me levar dessa vez? Eu questionava o Senhor, alguém mandava uma mensagem, Sueli, como é que você está? Fique sabendo que eu estou à sua disposição, se eu não puder, o meu motorista te leva. Então, eu já sabia que era a providência de Deus, sem pedir. Então, eu fui, assim, amparada. Né? Deus, ele foi o meu suporte, ele enviou os suportes necessários. O cuidado de Deus, assim, eu vi de perto. glória a Deus, que bênção. E é tão maravilhoso. Isso já aconteceu assim, vários fatores com a gente. E vou compartilhar aqui, Laiane, uma vez, foi até numa vigília, eu convidei uma irmã para estar adorando o Senhor ali, né? E aí ela teve que ir embora antes da vigília, terminar. E com isso, aí liguei para ela, porque eu falei para a Laiane, né? É até importante falar isso aqui, às vezes foge até um pouco do rumo, assim, um pouquinho, mas é importante falar, a gente ter compromisso na obra de Deus e com quem você que está à frente da obra, que vai estar convidando aquela pessoa, porque muitas pessoas, elas vivem da obra. Então, graças a Deus, lá na igreja, todas as pessoas que nós chamamos, ali, eles, pastor, vocês vão nos abençoar. E aí eu tinha separado uma oferta para abençoar essa irmã, e ela foi embora antes, eu falei no outro dia, manda seu Pix. E aí ela falou assim, pastora, deixa para abençoar a igreja. E aí eu falei, mas eu separei. Falei, não, pode deixar, abençoa a igreja. E o Espírito Santo falou comigo, abençoa a irmã fulano de tal. E eu falei sim, liguei para ela, manda seu Pix e né, passei para ela. E na mesma semana, após a vigília, meu carro teve que ir para oficina. Meu carro foi para oficina. E aí eu falei, Senhor, sempre é assim, ou é antes ou depois. A gente já fica preparado. Porque vai vir. Vai vir. Eu falei, Senhor, e agora? Como é que vai ser e tal? Estamos apertados. E aí combinei com o pastor, passar um pouco à vista e parcelar o restante. Bom, aí passei o meu cartão. Foi até R$ 250. E aí eu tô ali olhando o aplicativo no outro dia e eu tô vendo o mesmo montante que eu deixo lá para pagar as parcelas, o mesmo montante. Eu falei assim, não, mas tinha que ter saído R$ 250 dessa conta. E ele saiu o comprovante, tanto é que a moça falou assim, ó, você quer seu comprovante? Eu falei, não precisa. E eu fui olhar no status. Não tinha, Laiane, não tinha o pagamento que eu passei no débito ali, não descontou, não tinha no extrato, não estava ali. Mas foi pago, saiu a via ali na hora, eu Meu paguei, Deus. saiu a via, sabe? E aí eu fui embora para casa, encucada com aquilo. E aí o Senhor falou para mim que foi resposta de obediência, de lançar uma semente aqui, uma semente, outra ali. Teve outra vez que a gente estava precisando, apareceu. Não sabemos de onde veio, não sabemos quem veio, porque todo o Pix fica aqui registrado.
e a gente vasculhou, não Não achou quem enviou, É sabe? Deus. Então, assim, o cuidado de Deus naqueles que decide, vamos refrisar mais uma vez, Sim. viver o processo e confiar no Senhor, É né? verdade. Como que ele é perfeito, né? Tem um salmo, missionário Gomes, que eu não me lembro se é o 32 ou se é o 41. Que quando eu passei pela cirurgia, Deus enviou umas irmãs para me visitar e foi a palavra que foi lida naquela manhã, naquela tarde lá comigo. Que bem-aventurado é aquele que atende o pobre. Quando ele passar pela enfermidade, o Senhor vai afofar a cama dele. Meu Deus. Olha isso. E assim, Tremendo. quando Deus falou comigo, aqui foi a confirmação de que eu seria assistida por ele em todos os aspectos, Olha. né? E como você disse, eu já tive uma experiência no começo da minha fé, o Senhor falou comigo. Eu aceitei Jesus, mudei para Brasília, fui lá 2 anos e ele me mandou de volta para cá. Quando ele me enviou de volta, ele falou assim que eu iria acompanhar, que ele me levaria a acompanhar, a assistir pessoas cancerosas. E eu nunca tinha tido contato com alguém com câncer. E fazendo visita nos hospitais, ele me apresentou uma pessoa em estado, né, de tratamento de câncer, e eu acompanhei essa pessoa em todo o tratamento. Então, assim, desde então, uma hora ou outra, Deus me colocaria. E ele me colocou para fazer capelania hospitalar no Hospital Arnaldo Jorge por um tempo. Né, por um tempo antes do diagnóstico. E aí, eu fui obediente a Deus, né? Em cumprir aquilo que ele tinha comigo. Não sabendo eu que eu passaria por um processo. Hoje, para a glória de Deus, eu retornei ao trabalho de capelania hospitalar no Arnaldo Jorge. Então, eu e mais 2 irmãs, mais 3 irmãs. Que exemplo, né? A Exemplo. senhora falou que está com 50? A idade da senhora? 61 anos. 61 anos lá. E muito jovem, cheio de saúde, de vida, Eu vou tendo a voltar a sua estudar. Senhor, o que o Senhor tem para mim, eu quero. tendo a sua vida para ofertar ao É. Senhor. E às vezes está sentado no sofá, a minha vida acabou, Exatamente. não tem mais futuro para mim. E tem sim, tem Exatamente. Eu futuro. terminei o tratamento no ano 2024, né? Uhum. Então, em 2025, eu já estava atuando no hospital, porque porque eu estou em acompanhamento. Meu protocolo são de 2 anos. Sim. Né? Então, tem 1 ano e meio, ainda tem mais um restante aí para cumprir o protocolo. Então, Sim. de 4 em 4 meses, eu estou lá em consultas. E numa dessas consultas, o senhor me apresentou um capelão, um pastor da igreja presbiteriana. E aí foi onde o Espírito Santo falou para mim que seria através de que a porta ia abrir. Mas, Sueli, eu quero falar algo aqui que veio no meu coração. Não estava programado, mas enquanto ela estava falando, eu lembro que uma vez em uma vigília, uma pessoa afrontou a irmã Sueli. Ela levantou, a irmã Sueli recebeu uma oportunidade, e aí depois dessa pessoa recebeu a oportunidade, ela afrontou a irmã Sueli. Eu não vou relatar aqui, porque pode ser chato, né? Alguém... Mas... Porque o que eu quero dizer com isso? Que a irmã Sueli, ela sempre foi uma bênção. E eu nunca vi ninguém para falar mal dela, né? Para dizer algo, para acabar com a imagem dela, ou que ela tenha feito algo, não. Porque a senhora é uma mulher de Deus. E aquela pessoa que falou aquilo, dentro do contexto que ela estava falando, eu vejo que Deus honrou a irmã Sueli em tudo. Entende? Então, assim, na forma da senhora agir, na forma da senhora prosperar, em todas as formas, eu vejo Deus honrando a senhora todos os dias, né? Tanto nesse processo que ela passou, quanto na forma dela ser mesmo, como pessoa, né? Porque é tão bom quando você conhece uma pessoa e sabe que aquela pessoa nunca entrou em conflito com ninguém, sabe? Você nunca viu escândalo. Né? Eu falo que verdadeiramente vive Cristo na vida. Exatamente. E eu vejo que a senhora verdadeiramente é uma serva de Deus. E eu senti desejo de falar isso. Tipo assim, não estava aqui no contexto, mas eu senti de falar que Deus, ele honra a senhora. E é interessante, assim, nesse contexto, quando a gente tem uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, a gente não precisa nem abrir a boca, porque nós temos um dono. E quem nos justifica é Ele, né? É E verdade. Ele vai na nossa frente, peraí, ela tem um dono, peraí, não é assim, eu sei da vida dela. E o Senhor, Ele cuida de nos justificar, não é? É porque o grande defeito das pessoas, às vezes, é julgar, né? Elas julgam ali, aí Sem acham que é conhecer, mais que a sem saber. outra, né? E daí, gente,
Deus sabe quem agrada a ele, né? Então, Verdadeiramente. eu tenho essa concepção, né? Que a vida de um cristão, ela glorifica em Deus, não só nos momentos de exaltação, mas também nos momentos de muito mais nos vales do que nos montes. É verdade. Né? Verdade. E o segundo, nós não devemos querer ser aceita pelas pessoas. Uhum. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Porque é em Deus. Verdade. Eu sou quem sou em Deus. Sem Deus, Uhum. eu seria, né, carnal como qualquer outra pessoa. Então, se eu sei quem eu sou em Deus, não que o outro fale, não me afete, mas não me deixa frustrada, abatida, né? Não, de maneira alguma. Tá certo. Inclusive, no meu processo de recuperação, eu recebi uma visita lá em casa e Deus falou que eu viveria algumas experiências que Jó viveu. E Jó foi julgado, né? Meu Deus. Pelos amigos, né? Sim. Confessa seu pecado. Ah! Você fez alguma coisa. Eles aí não. E eu estava deitada na rede e essa pessoa, né, chegou lá em casa com pessoas queridas minhas. É de outra cidade, né? Não é daqui de Trindade. Então, eu estava na rede e essa pessoa começou a falar, né? De uma forma velada, mas todo mundo entendeu o que ela estava falando. Assim como os amigos de Jó foram lá. E assim, Deus me deu um equilíbrio emocional tão grande que as meninas que foram com ela falaram, Sueli, você ficou plena o tempo todo. Então, a gente tem que estar disposto a passar É verdade. tudo aquilo que Deus tem. E assim, quando eu pensava nesse podcast, eu pensava assim, que nós precisamos estar preparados, né, para passar tudo. Porque, embora Deus nos ame, cuide de nós, né, a palavra dele fala assim, que tudo coopera É. para o nosso bem. Eu fiz uma viagem missionária, deve ter uns 15 anos. Eu fiquei 30 dias na Bahia e 15 no Piauí. E quando eu voltei, Deus falou comigo, falou, filha, leva para a cabeceira sua, da sua cama, a reflexão de Romanos 8, de 28, se eu não me engano, né? Todas as coisas cooperam para o seu bem. E aí eu gosto de refletir na profundidade da palavra. Quando fala todas as coisas, não é só as coisas boas. Não. Ele faz com que as coisas ruins cooperem para o meu bem. E desde então, assim, Deus permitia acontecer coisas que, né, quando eu olhava para aquilo, né, não tinha coisa boa ali, mas que no final cooperava para o meu bem. Então, e essa palavra, ela foi para mim, né, como um escudo. Eu olhava para aquilo, a situação não era favorável, não gostava daquilo, mas eu entendi, isso vai cooperar para o meu bem. E hoje está confirmando, confirmando a palavra, está cooperando. Então eu deixo, né, para pessoas que estão passando, que irão passar, porque a gente não sabe, né, o que vem no nosso futuro, mas uma coisa nós sabemos, que Deus, ele está no nosso futuro. É verdade. Então, que entenda, né, que os momentos, assim, difíceis, Deus vai fazer com que coopere para o nosso bem. Sim. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu acredito que, já conhecendo aqui, assim, a serenidade, a fé, a confiança, eu acredito que não teve nenhum momento, assim, que só falou assim, não, eu vou me entregar, pelo que a gente já viu aqui, porque tem muita gente que se entrega, deixa de tomar remédio, deixa de fazer o tratamento, não é? Deixa de, não quero ver a família, deixa eu aqui e eu vou me entregar. Se isola, né? Se isola, exatamente. Eu acredito que pelo testemunho, mas é bom ouvi-la. Verdade. Se teve algum momento. Em todo esse processo, eu tive 2 conflitos, né? Foi no dia que eu fiz a cirurgia, Deus permitiu, o percurso do Araújo Jorge até Trindade deve dar 40 minutos, né? Então, o meu conflito existencial durou, em média, 40 minutos. Foi quando eu saí do Araújo Jorge até chegar à minha casa. O que acontece? Quando foi para fazer a cirurgia, o médico me advertiu que eu poderia ter lesões significativas, inclusive morrer. Isso é bem claro. Aí, meu TCC
ele teve como tema a comunicação humanizada no diagnóstico, né? E na finitude da vida. Porque nós, como psicólogos, né, nós temos que ser suporte na vida dos pacientes Sim, que aham. recebem diagnóstico de câncer, né? Que recebe ali a possibilidade de morte, então tudo isso, né? Então, eu defendi a tese do meu TCC nessa linha. Eu lidei com filosofias, né? Uhum. Que ampara sobre a morte, que é a tanatologia. Então, eu li muito sobre isso, sobre morte, sobre, né, a preparação para isso. E aí eu recebi esse comunicado de uma maneira não humanizada. Sim. A médica que estava como staff da médica que ia fazer minha cirurgia, que era aprendiz, estava fazendo residência, ela falou, olha, prepara para o pior, bem alto, Meu gritado, e Deus. prepara a sua cliente para o pior. Então, ela me trouxe com clareza no protocolo tudo que eu passaria. Inclusive que eu poderia ter paralisia facial. E na cirurgia, eu tive Hum. paralisia facial. Meu Deus. Eu tive paralisia facial, então a minha boca ficou torta, né, para cá. E aí, assim, eu olhei para aquilo, não gostei, né? Mas o médico falou assim, não, tem reversão, Sueli. Isso vai voltar com o tempo. Como voltou, né? Hoje, assim, é muito pouca a paralisia que eu tenho. E aí, quando eu saí do hospital até chegar em Trindade, eu passei uma crise existencial. Com a boca torta, aquela cirurgia, assim, chata, aquela coisa. Então, assim, eu fiquei bem fragilizada. E mais interessante, eu elaborei dentro de 40 minutos. Eu senti, Meu Deus. né, toda aquele mal-estar e elaborei dentro de 40 minutos. Quando eu entrei para dentro da minha casa, já não existia mais dentro. Uhum. Glória a Deus. Então, quando foi essa a minha experiência na cirurgia. No processo pós-químio e radioterapia, no processo durante a químio e a rádio, o que acontecia? Eu fazia a químio e ia para a rádio, então eu passava muito mal. Muito mal. O meu protocolo de radioterapia foi 45 radioterapia. E eu virei para o doutor, falei, doutor, pelo amor de Deus, baixa essas radioterapias, é muita radioterapia. Ele virou para mim e falou assim, mas é um protocolo. Bem assim, sabe? Ele é um fofo médico, sabe? Mas esse dia, assim, Direto. eu creio que foi Deus que me levou a confrontar ele e ele não gostou da forma firme que eu falei com ele. E aí ele baixou. Mesmo falando que era um protocolo, ele baixou para 30. Só que eu passava muito mal. E eu ia para a radioterapia falando assim, Senhor, eu acredito que aquele médico hoje vai falar para mim que ele vai encerrar esse ciclo da radioterapia, eu não vou ter que terminar essa rádio. Então era um conflito que eu passei nesse processo. Aí o que acontece? Um dia eu cheguei lá para fazer a rádio muito mal e fui para a químio, fazer a químio. Quando eu cheguei lá na químio, eu vi uma moça bem magrinha, mas muito bem produzida, como eu estou aqui hoje, maquiada, Aham. cabelo arrumadinho. E quando nós começamos a conversar, e ela começou a falar para mim do processo, ela era paciente paliativa. Então, para ela já não tinha mais possibilidade de cura. Meu Deus. Ela era paliativa, ela teve um câncer no estômago, ela não tinha o estômago, foi retirado o estômago dela. Ela teve um câncer no intestino, ela já estava passando, não me lembro se era o terceiro ou quarto câncer. E aquela menina tinha uma autoestima maravilhosa. Olha. Muito bem. E o Espírito Santo, ele falou comigo através do testemunho da vivência daquela menina. E ali eu saí daquela crise de pensar que havia possibilidade do médico encerrar o ciclo da radioterapia. Então, no meu processo todo, eu passei por essas duas experiências. Mas, assim, eu considero, né, olhando para o todo, que Deus me deu um equilíbrio emocional para passar. Eu nunca tive medo da morte, embora eu sabia que o espírito da morte estava dentro do meu quarto. Eu tive evidência porque Deus mandou um senhor de 92 anos ir lá na minha casa orar, 6h40 da tarde. Meu Deus. E ele, quando ele chegou, Deus deu para ele o Salmo 91, para ele orar. Quando ele terminou de orar o Salmo 91, Deus levou ele no processo de batalha espiritual, repreendeu. E assim que ele terminou a oração, ele falou, irmã Sueli, eu vou te passar a visão que eu tive aqui, porque o Espírito Santo falou para mim que você tem preparo para ouvir o que eu vou te dizer. E eu disse para ele, pode falar, irmão José.
Eu acho que ela ainda conhece ele. Ele mora uma rua acima da nossa. Ah, sim. Ele é um senhorzinho de 92 anos. Hoje eu acho que ele nem dá conta mais de andar. E aí ele falou assim: Deus me mostrava o espírito da morte, um demônio. Ele vinha para colocar a mão na sua cabeça e no seu pescoço. Meu Deus. E o anjo do Senhor vinha e não deixava ele falar. Glória a Deus. Olha, Então, assim, o meu equilíbrio emocional era totalmente Deus, porque Deus me preparou, porque ele sabia que o espírito da morte estava ali. Então, né, querendo tragar tudo. Porque eu acredito que quando acontece essas coisas e que ele tenta, é porque é uma voz que é silenciada. É uma voz que vai separada, uma Sim. vida que vai separada e vai. Igual nós estamos vendo através da vida da senhora, Deus usando a senhora para testemunhar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Então, se ele interrompe esse processo aqui atrás, né, aí vai demorar mais um tempo de Deus levantar outro, mas quem decide, reforço aqui, viver na dependência de Deus, o Senhor acampa os anjos dele ao redor. Aqui É não, aqui você não toca, aqui é minha e tá guardado. Interessante, Rose, que 3 anos antes de eu passar pelo processo, a palavra que Deus ministrava no meu coração, através de pessoas que vinham, ou mesmo no meus momentos de reflexão, era esse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. e descansa Aquele que nisso. habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a E eu Deus. vivi esse descanso. Amém. Glória a Deus. Deus Testemunho de fiel, fé, né? fé, Glória a perseverança. Deus. Isso aí. Né, que ensina muito pra gente, né? Como É a verdade. gente tá aqui. Eu tô maravilhada aqui, porque eu vi a irmã Sueli, eu acho que uma vez ministrando lá na igreja, ela me lembrou que ela esteve lá na nossa igreja, né? Porém, eu não lembrava desse momento, mas assim, vendo ela agora pessoalmente, assim, meu Deus, eu tomo como exemplo pra mim, sabe? Com Eu certeza. falei ontem pra você como que o Senhor usa pessoas com experiências mais de idade do que a gente, e eu sou assim, irmã Sueli, daquelas assim, eu gosto de estar, as minhas amizades são todas pessoas mais velhas do que eu, porque eu entendo que aquela pessoa tem experiência, e as pessoas com experiência, ela tem mais de nos ensinar, e eu sempre fui levada para esse nível, falando ontem para Laiane, quando eu aprendi a orar no ciclo de oração com as irmãs de 70 anos, 80 anos, tanto é que tinha um momento da oração no ciclo de oração, e aí vamos tirar o período de oração, 40 minutos, que sempre o ciclo de oração é 1 hora, né? Sim. 40 minutos de oração. Dava 10 minutos, eu já não tinha mais o que falar com Deus. E aí eu olhava para um lado para levantar, olhava para o outro, só que as irmãs, tudo cabeça branca, Ora lá, 3 horas. orando de joelho, eu olhava, não via ninguém em pé, e eu ficava eu falava, pelo menos de vergonha, eu tenho que ficar aqui, eu não posso levantar, não, eu tenho que ficar ajoelhada, eu não posso levantar antes dela, porque senão vai ser vergonhoso para mim levantar. Mais nova, eu tinha aqui na época 25 anos, então assim, eu falava assim, mas o Senhor me levou para o ciclo de oração para mim aprender com aquelas irmãs, e como eu aprendi, sabe, muito, muito, sabe, e assim, foi um exemplo tão grande que eu tenho o maior carinho e respeito, nossa, e assim, vendo a senhora aqui, é mais uma, sabe, pra gente poder, assim, espelhar. Essa é a palavra exemplo, certa, né? ter como exemplo, espelho de perseverança, fé, resistência, sabe? E a gente vê Cristo. Isso é o que é o mais importante. Porque não tem nada melhor para um verdadeiro cristão. É as pessoas olharem para ele e falar assim, eu enxergo Cristo na vida dessa pessoa. É verdade. Pra gente é o nosso galardão, terreno, não é? Eu não sei se vocês pensam Sim. assim, mas Certeza. maravilhada com seu testemunho, o que Deus fez, sabe? E eu creio que vai edificar outras vidas para a glória e honra do nome dele. Verdade. Nós estamos E é isso, né, Laiane, estamos pro encaminhando para o final. Laiane, e a nossa pergunta pérola. Ah, sim. Ontem nós lançamos um desafio no Instagram. Lançamos um desafio no Instagram. Nós estamos ali interagindo, começando a interagir, sabe? E aí surgiu na hora, né, de a gente deixar ali para alguém que gostaria de estar fazendo uma pergunta, É verdade. né, para a senhora nesse momento. Tem sim, tem 2 perguntas aqui. E a primeira foi: como foi lidar com a mente e a fé nesse momento tão difícil? É interessante essa pergunta, né? Interessante. Como foi, porque assim, tem a parte humana, né? Sim. E aí tem a parte ali espiritual. Então, como que foi lidar Como psicóloga, eu nunca neguei a dor, né? Porque isso não é saudável. Nós precisamos de reconhecê-la.
Tanto é que as pessoas, elas me ligavam, passavam mensagem, ou ia até a mim, perguntava como que estava, e eu passava a minha realidade, né? Uhum. Sou assim, assim, não tá fácil, tá difícil. Então, eu não negava a dor, momento algum, né? Mas, como eu disse, todo o processo Deus me preparou para isso. Em tudo que eu vivi ao longo da minha vida e nos últimos anos, né, eu percebo assim que o lado científico, né, eu tive, né, na minha formação acadêmica, lá na experiência que eu tive no meu estágio, né, no setor de oncologia, e o lado espiritual também, porque foi uma época que eu busquei muito, né? Porque assim, cristão tem que sempre estar buscando. Sim. Só que tem períodos que o Espírito Santo leva a gente mais afim, né? Eu sou uma pessoa que gosta de círculo de oração, eu gosto de vigília, né? Eu gosto de monte, eu Glória gosto a de Deus. reunir onde o Espírito Santo tem, né? Ontem eu estive visitando juntamente com uma equipe, uma amiga muito querida, e foi algo assim que o Espírito Santo falou para nós irmos até lá, não foi pela vontade nossa, né? Porque pela vontade nossa, todos os dias já estão juntas, né? Mas nem sempre é a vontade de Deus. E aí eu dizia sobre congregar, né? Lá no Salmo 50 fala, congregar meu povo. E às vezes já tem essa visão que congregar é só na igreja. É, Onde Deus tiver plano e propósito conosco, nós estaremos congregados no nome dele ali. Né? Então, assim, foram anos que Deus me levou. Então, eu creio que Deus estava me preparando para esse processo. Então, foi difícil, mas emocionalmente foi tranquilo. glória a Deus. Né? Porque a palavra do Senhor fala assim, que a paz que excede todo o entendimento guarda nossa mente e o nosso coração em Cristo. Uhum. Então, a paz não é a ausência de problema. Não. A paz, ela é interna. Né? Ela não é no ambiente, não, ela é interna. E eu vivi essa paz que excede todo o entendimento. Então, não tem como explicar, né, essa paz que eu senti nesse processo. Não tem como. Eu tenho ela bem clara dentro de mim. Se for para me lembrar de todos os processos, assim, eu tenho essas memórias, sabe? Mas como toda experiência que Deus me levou a viver, eu olho para ela sem repulsa, Uhum. sabe? Porque foi em Deus e para Deus que eu vivi. Glória a Porque, Deus. como você bem disse, Rose, a morte e a vida estão nas mãos de Deus. E a consciência que nós temos, se Jesus não voltar, nós vamos passar pela morte. Né? E é algo assim, que na minha cultura familiar, nós sempre conversamos abertamente sobre a morte. É Tá? importante. Nós sempre assim, eu já passei por alguns lutos, né? 2 irmãos, minha mãe, uma sobrinha que nós estávamos aguardando, que até pensaríamos que ela viria para consolar, e ela não chegou a nascer, né? Foi natimorfo. Né? Foi para a sala de cirurgia para fazer o parto, não tinha vindo. Isso 3 dias depois que eu havia sepultado o irmão. Então, assim, eu tenho muita experiência, né? Com questão da morte. E, então, eu nunca neguei essa possibilidade. Se Deus tivesse para me morrer, se Ele não tivesse plano por minha vida, diagnóstico para a morte eu tive. Eu só estou viva por quê? Porque Deus, Ele fez plano com a minha vida, né? Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Muito bom. E para você que não conhece essa paz, a gente deixa o convite, né? Sim, Para você conhecer a paz de Deus, que ela excede, né? Todo entendimento. Só quem já experimentou, quem vive essa paz, sabe como ela é maravilhosa, né? Glória a Deus. Eu falei que era 2 perguntas, mas a outra é só. Ela diz assim: estou amando acompanhar, Deus abençoe. Amém. Muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe, né? amém. Glória a Vocês. Deus. E agradecendo aqui mais uma vez. Sim, Muito obrigada por nos atender de coração, de prontidão. é E verdade. assim, só Deus para recompensar. E nós queremos que através aqui do Pérolas Podcast,
o Senhor vai ser exaltado através da sua vida. Então, como o Senhor disse, né, confirmou, vou te usar para um processo, né, para alcançar outras vidas. Eu creio que ele também é uma ponte, né, Laiane? Sim. Porque ontem nós conversando, e então esse programa, eu sempre falo, nasceu primeiro no coração de Deus. Com certeza. Então, e Deus está realizando. E está sendo muito mais além do que nós pensávamos. É verdade. Entendeu? Então, assim, só gratidão a Deus pelas pessoas que estão se prontificando a estar conosco, né, nesse ano de 2026. Está sendo maravilhoso. E pedir às pessoas, mais uma vez, que nos ajude compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Isso é muito importante para nós, para o canal, né? E nós não podemos esquecer de dizer que a nossa irmã, psicóloga Sueli, ela é uma pérola de Trindade. Exatamente. Que a É gente uma falou de pérola. todas as pérolas que foram de Trindade, a gente Sim. queria dizer, né? É verdade. Na verdade, assim, por enquanto nós estamos no nível Trindade, Goiânia. Sim, Depois vai verdade. ser Com estado. certeza. E depois, quem sabe, Mas né? a nossa nacional. primeira não era daqui, né? A Verdade. nossa primeira convidada Era veio internacional. Bélgica. da Bélgica, Da Bélgica, né? Ela verdade. estava a passeio e Estava a passeio, verdade. ela veio. E, assim, pedir os pessoal, mais uma vez, que Sim. nos ajudem lá no Instagram. Isso é Verdade. muito importante para engajamento, para testemunhar. Igual, gente, Deus conhece o meu coração, conhece o coração da Sim. Laiane. Ninguém está aqui por status. Nós estamos aqui para honra e glória do Senhor Do Senhor, Jesus. é verdade. Esse é o nosso interesse, entendeu? Então, assim, nos ajudem. Mas, desde já, obrigada a todos que estão nos ajudando, compartilhando. Quando termina, que a gente libera e manda os vídeos, as pessoas mandam, né? Sim. Pastora, mas que maravilhoso, ficou ótimo. Nossa, E a que gente bênção. ficou muito Que feliz. testemunho eu recebi da semana passada, falando que maravilhoso, que testemunho abençoado. Então, assim, eu creio que o da senhora também vai ser da mesma proporção para a Com glória de certeza. Deus. Amém. A senhora tem Instagram? Tem. Tem? Qual que é? Pode Sueli falar. Avelar. Sueli Avelar? Sueli Avelar. Tá bom. Gente, acompanha lá uma Sueli, como a gente disse, ela é psicóloga, Sim, né? Sim. Se você aí precisa de um atendimento, Aqui em Trindade, aqui né? em Tá Trindade, pertinho, perto. né? Não, ela atende online também, Atende online. né? Então, é isso daí. Nós vamos deixar tudinho no Instagram também, Sim. né? O contato, tudo. Você que precisar aí de um atendimento de terapia, né? Chame ela. Ela é uma mulher de Deus, disso nós Confiança. sabemos, né? De confiança e que vai ser uma bênção para a sua vida. Exatamente. E é isso aí. Não podemos não podemos esquecer de agradecer aqui, né, ao Estúdio Novo, né, Sim, Laiane, ao nosso amigo, Léo. a Cássio, ao Léo, do Connect. A gente tem que Deus colocar o abençoe. Instagram do Léo, né? Para as Sim, pessoas sim. acompanharem, porque o Instagram é muito abençoado, um Léo é uma conteúdo bênção muito pra nossa abençoado. vida aqui. Deus abençoe. Isso é verdade. E Deus abençoe cada um. Até o próximo. Gente, Isso só um minutinho. Não perca o próximo. Nós já vou até divulgar o nome Sim, aqui. Que verdade. nós vamos estar gravando com a Thaís, que também tem um testemunho edificante, sabe? E de perdão. Meu Deus, eu já verdade. tô ansiosa para gravar com ela também, sabe? Vai ser maravilhoso. Não percam, logo, logo nós vamos estar gravando com ela também. Deus abençoe E vocês. é isso aí, Com gente. Um beijo e até mais. Deus. Amém.